Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Assinale a opção que apresenta o nome do estudante que desenhou um polígono semelhante ao do professor. Vamos lembrar aqui rapidamente o que significa semelhança. Na nossa questão aqui, todas essas figuras, a gente percebe que são retângulos, né? A gente percebe que todos eles são retângulos. Então vamos definir o que é a semelhança para retângulos, especificamente. Vamos imaginar o seguinte. Dados dois retângulos, supor que esse retângulo aqui tem medida A e medida B. Para que esse retângulo aqui, vamos chamar de retângulo 2, retângulo 1 e retângulo 2. Para que o retângulo 2 seja semelhante ao retângulo 1, a gente tem que ter uma constante de proporcionalidade entre eles. Ou seja, a gente tem que ter um valor k aqui multiplicado por A, por exemplo, e um valor k aqui multiplicado por B. Obtenha as medidas desse lado desse retângulo. Ou seja, as medidas do lado desse retângulo são proporcionais à medida do lado do retângulo 1. E vice-versa. As medidas do retângulo 1 são proporcionais às medidas dos lados do retângulo 2. Certo? E a gente percebe que essa constante de proporcionalidade é k. Ou simplesmente a gente pode escrever aqui. Por exemplo, pegando a medida aqui desse lado do triângulo 2, do retângulo 2. K vezes A dividido por A, que é o lado equivalente. A gente vai obter K. E se a gente pegar esse outro lado aqui e dividir pelo lado correspondente no outro retângulo, a gente vai obter a mesma constante. Então, para que duas figuras, ou dois retângulos nesse caso, sejam semelhantes, os lados dele precisam ter proporção. Eles precisam estar em proporções iguais, certo? Então, a pergunta quer saber qual desses retângulos está em proporção ou está em semelhança com o retângulo do professor. Vamos anotar aqui o retângulo do professor. O retângulo do professor, bem, cada quadriculado desse aqui, como ele aponta aqui, mede 1 centímetro, 1 centímetro. Então só pequenos quadradinhos. A gente percebe aqui que esse lado do retângulo do professor tem dois quadriculados, então ele mede 2 centímetros. E esse lado aqui ele tem 1, 2, 3 quadriculados, ou seja, ele mede 3 centímetros. Então agora a gente tem que comparar qual desses retângulos aqui tem uma proporção com esses lados desse retângulo do professor. Então vamos verificar para a Ana. O retângulo da Ana, a gente desenhar aqui, a gente percebe que ele tem 1 aqui de lado, 1 centímetro, e aqui embaixo ele tem 3 centímetros. Se a gente pegar os lados correspondentes do lado do professor aqui e dividir, a gente vai ter o seguinte: 3, que é esse lado, dividido por 3, que é esse lado. A gente vai obter 1. Se a gente pegar esse lado aqui, 2, e dividir pelo outro lado correspondente aqui, né? Dividido por 1, a gente tem 2. A gente percebe que esses resultados aqui foram diferentes, ó. Eles deram diferentes, um deu 2 e o outro deu 1. E o que a gente queria que acontecesse? Que essa divisão teria que ser igual. Assim eles seriam proporcionais. Então a Ana não pode ser a resposta certa. Então a gente verifica aqui para Clara. Desenhando aqui uma representação para Clara. A gente percebe que esse lado da Clara tem 1, 2, 3, 4 centímetros. E o lado aqui de baixo tem... Vamos contar aqui o lado de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então a gente faz a mesma coisa. Pega esse lado aqui do professor e divide. Fica 3 dividido por 6, que dá igual a... Simplificando, a gente divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, fica 1 sobre 2.
A gente pega então aqui essa medida aqui 2, a outra medida, e divide pela outra medida aqui 4. Simplificando de novo, a gente divide por 2, em cima e embaixo a gente obtém 1 sobre 2. A gente percebe que no caso aqui, clara, deu igual, ó. O que quer dizer? Se eu multiplicar 1/2 o lado da clara, eu vou obter o lado do professor aqui. Se eu multiplicar 6 por 1/2, eu obtenho 3. Se eu multiplicar 4 vezes 1/2, eu vou obter 2. Então a resposta é a clara, certo?